Olá, eu sou a Cristiane Campos, sou pesquisadora e consultora em produção cultural e hoje nós vamos conversar sobre a elaboração de projetos culturais, mais precisamente sobre o planejamento do seu projeto. Bem, mas vamos por partes. Vamos começar falando sobre algumas etapas da elaboração do planejamento cultural sobre o que é um bom projeto. Independente do seu projeto ser sobre artes plásticas, sobre música, sobre cultura popular, sobre cultura erudita, o que define um bom projeto é justamente ele já ter saído da etapa das ideias, ser muito mais do que só uma ideia e uma vontade do produtor. E nesse ponto já apresentar claramente a qualquer pessoa que tenha acesso a ele os seus objetivos e metas, as condições internas e externas que afetam positiva ou negativamente o seu projeto, a sua execução, o alcance dos seus objetivos e, além disso, a abordagem sistemática para atingir os seus objetivos. E quando a gente fala em abordagem sistemática, a gente está se referindo a orçamentos, cronogramas, planos de trabalho. Isso tudo tem que estar incluído no seu projeto. Não só para que outras pessoas possam abraçar o seu projeto, escolher o seu projeto, apoiar o seu projeto, mas principalmente para que você mesmo e sua equipe tenham uma orientação ao longo de todo o período do projeto, já que muitas vezes o seu projeto pode levar alguns meses, alguns anos até para acontecer, e a equipe envolvida e você mesmo precisa ter claro e como lembrete, como se fosse um norteador mesmo das ações, esse seu projeto. É um material que precisa e deve ser consultado mesmo durante a execução e até na prestação de contas. E aí, todos esses projetos podem ser das mais variadas áreas da produção cultural. A gente está falando aqui de projetos de música, de artes plásticas, artes visuais, de patrimônio, material e imaterial, dança, teatro, cinema, artesanato, dança, em alguns casos até mesmo a gastronomia. Está incluída nessa composição das quais a gente pode trabalhar e pensar o nosso projeto cultural. Vale a pena reforçar que esses projetos sempre fazem parte de algum objetivo ou de um programa, de uma missão maior do próprio produtor cultural ou da empresa que está apresentando o projeto, que está executando, ou do próprio artista. O projeto compõe uma pequena parte disso tudo. O sucesso desse projeto cultural é sempre muito dependente da capacidade de organização e administração do produtor cultural, do gerente de projeto, do gerente desse projeto, de quem está executando esse projeto em si. Porque desde a sua elaboração, as ações devem ser previstas, tudo o que é necessário para que esse projeto aconteça deve ser pensado desde o seu início. Inclusive, fatores que podem dar errado, São os pontos fracos do projeto que a gente deve dar maior atenção nesse início para tentar evitar que eles aconteçam ou resolvê-los antes de acontecer, já pensar numa solução, ou mesmo se forem coisas inevitáveis que elas possam causar o menor dano possível ao seu projeto final. Por isso a gente deve planejar. Projeto cultural significa planejamento, sempre, sempre, sempre. Nunca podemos esquecer dessa comparação. Por quê? São muitos fatores, até um projeto cultural acontecer de fato, até um livro ser publicado, começar a ser distribuído, até um show começar, até um show terminar, na verdade, são vários fatores que envolvem ali o projeto. Não só projetos
não só fatores que estão restritos à administração do projeto, que dependem exclusivamente do produtor ou do artista ou da sua equipe, mas também acontecimentos externos que estão fora do controle do produtor em si. Por exemplo, quando você vai definir a data de um projeto cultural, é importante você ver se é um dia útil, se é um feriado, se é um final de semana, se o público vai ter a mesma facilidade de chegar, porque nós sabemos que, especialmente nas grandes capitais do Brasil, o trânsito muda muito de no final de semana e durante o dia de semana, até mesmo para o transporte de material, para o transporte de equipamentos, pensando num evento, né? O transporte do próprio público, dos artistas, tudo isso pode ser afetado por coisas que estão além do controle do produtor. Por outro lado, se você vai fazer um lançamento de um livro ou uma exposição ao ar livre, por exemplo, você precisa se preocupar com questões como as condições climáticas daquele dia, né? Se é a época do ano, se é verão, se é inverno, se essa região onde vai acontecer a atividade, ela é propensa a chuvas, ou a um calor excessivo, ou a um frio demasiado. Tudo isso tem que ser considerado para que você consiga executar o seu projeto com sucesso, né? Se vai chover, se é um local que chove muito, uma época do ano que chove muito, você já precisa pensar desde o planejamento se vai ser necessário colocar de repente a sua exposição embaixo de uma cobertura, pensar numa estrutura que suporte determinado volume de chuva, ou considerar não fazer mais em área pública, procurar um lugar coberto, né? E se for muito frio, se você vai precisar de aquecedor no local, se vai ter que ser um lugar fechado com aquecedor para que as pessoas fiquem confortáveis, para que as peças expostas não sejam danificadas pelo frio, pelo calor ou pela chuva. E tudo isso tem que ser orçado. E tudo isso tem que ser orçado bem antes, no planejamento. Não adianta a gente chegar lá no dia do evento e pensar, nossa, preciso disso, preciso daquilo, porque é até complicado conseguir determinadas coisas em cima da hora, né? Os fornecedores às vezes não estão funcionando, não tem para ceder naquele determinado momento e muitas vezes não há tempo de montar toda uma estrutura que proteja o seu evento, o seu público, as suas obras-primas, o seu artista da situação em que se encontra, né? Então acaba ficando tudo muito interligado, desde a concepção até a divulgação. Tudo está bem amarradinho, como a gente fala, tudo tem que ser bem amarrado. E isso exige um certo tempo de planejamento e até mesmo uma certa experiência. Mas com o tempo, quem não tem essa experiência acaba adquirindo e acaba aprendendo a prever determinadas coisas e determinadas soluções previamente. Por isso que desde o início a gente precisa pensar todos os pormenores, todas as ações, por menores que seja, a gente vai trabalhar isso nos próximos vídeos, a detalhar todas as ações que o projeto precisa para acontecer, até o seu acontecimento e além dele também, porque o evento ele não termina exatamente quando ele acontece, né? Se a gente está falando de um espetáculo teatral, por exemplo, as apresentações não terminam em si. Preciso algumas outras ações após o término do espetáculo para que o projeto termine. É preciso fechar a bilheteria, é preciso desmontar o cenário, guardar os figurinos, armazenar tudo isso. Muitas vezes transportar a equipe dos atores, os técnicos, até suas casas ou até o hotel, até um ponto de saída para que eles possam retornar às suas residências. Tudo isso é pensado pelo produtor e nesse momento que a gente está planejando ainda, porque a gente sabe que toda essa movimentação, todos esses serviços envolvidos envolvem custos e que eles precisam ser planejados.